Olá, viva para todos os nossos telespectadores. Mais um programa está no ar, sempre nosso e vosso programa. Sejam todos bem-vindos, meus queridos, minhas queridas que estão no outro lado. Quem fará para você é o vosso apresentador Casimiro Querido de Deus. Sim, Casimiro Querido de Deus. Sem mais demora, eu trouxe para você o nosso convidado que vocês pediram. Ele que é um querido nesse país, um grande músico. Mas antes disso, quero agradecer você que tem nos assistido todos os dias, todos os programas, está ali ligado a assistir os nossos programas. O nosso muito obrigado pela sua audiência. E você que quer nos acompanhar, vai até o YouTube, pesquisa Nelito Lembe, ou Nelito Lembe Mbala TV. Sim, Nelito Lembe Mbala TV. Vai encontrar todos os programas e não serás decepcionado. Sem mais palavras, quero pedir ao meu realizador, meu realizador, será que podes me passar aqui meu convidado? É possível? É possível? Então, tenho o prazer de falar com... Bom dia. Bom dia. Fala Michel Boaz. Michel Boaz, seja bem-vindo. Irmão. O nosso irmão, seja bem-vindo. Amém. Seja bem-vindo. Sou abençoado por entrevistar o irmão Boaz. Certo. Obrigado. É um irmão que eu amo bastante e acompanho os seus trabalhos nas redes sociais e sou mesmo abençoado nessa manhã. Amém. Assim seja. Ok. O irmão Boaz, músico, apresentador, músico, pastor, produtor. Tudo isso aí que falou. E mais alguma coisa. E mais alguma coisa. Então, o nosso convidado é músico, é produtor, é também pastor, homem de Deus. Irmão Boaz, é uma coisa que me veio já na mente para perguntar já. Como tem gerido toda a responsabilidade, pastor, músico, produtor e mais alguma coisa? Bem, como já faço tudo isso, eu sempre acostumei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não é só para ter noção. Na minha adolescência, eu estudava, eu vivia no Agenda, estudava no Angola Quiloange, ali no lado das escolas, e depois tinha ensaios da igreja, e ainda cuidava dos meus irmãos caçula. E muitas vezes a minha mãe, que era vendedora na Praça dos Kwanzas, me pedia ou deixava-me na bancada dela. Eu era miúdo ainda, então eu sempre me acostumei a estar numa dinâmica de várias coisas. Não é? E foi assim que eu fui levando a vida. Em função do crescimento, as responsabilidades começaram a mudar também. Então, a música é algo que já carregamos no sangue. Desde criança, nós lidamos com música, começamos com batuques de lata de leite, criar pequenas atividades, fazer festas no bairro. Portanto, a música já é uma coisa que flui naturalmente. Veio de uma família musical, mãe, pai, irmãos? Os meus pais não eram amantes de música, mas não fizeram música. Não é? Mas acabamos descobrindo que sim, é uma coisa que está na genética, porque dos 8 filhos que a minha mãe teve... São 8? Sim, 8 filhos que a minha mãe teve, uma menina e 7 rapazes, todos lidam com música de alguma forma. Então acabamos compreendendo que está na genética da família materna. Não é? A música está lá presente. Bom, alguns se destacaram mais, outros fizeram só por passatempo. Para paixão. Mas somos quantos cantores? Somos 5 cantores. Na família? Sim, e alguns instrumentistas, 3 instrumentistas. Portanto, é mais ou menos... E o irmão Boaz também toca algum instrumento? Bem, eu comecei por tocar fanfarra, não é? Eu tocava baixo, não é? Chamado tuba, um instrumento chamado tuba, que é uma coisa assim grande. Sim. Aprendi na igreja, no Exército de Salvação, Armelho e Sali. Solfejo e
depois fui para o canto coral. Ok. E depois de um tempo comecei a fazer guitarra e piano. E piano. Não é? Então demorei muito tempo no piano. E hoje, qual é o instrumento que mais toca? Domino o piano. Piano? Teclado, sim. Mas como vai a carreira? Bem, a carreira da música especificamente, nós levamos, de alguma forma, conforme disse, que são várias responsabilidades. Então, cada uma tem um espaço. Não é? Okay. Eu não faço a música assim, muito ativa, como hoje em dia a dinâmica exige. Que a pessoa tem que estar ali, tem que estar aqui, tem que estar ali. Sim. Então, eu tenho eventos específicos, não é? Ao longo do ano. E em parte estou mais em estúdio, a produzir, a arranjar. Okay. Agora, por exemplo, tenho 3 obras em estúdio. Tenho o CD Sonhos do Bruno Levi. Ok, Bruno Levi. Bruno Levi. Tenho o CD do Rui Last Man a ser produzido e estou orientado. Tenho um trabalho que já vão 2 para Canadá. Terminamos agora de um coral, estamos a começar um outro, que são músicas, digamos assim, cânticos africanos, mas são divulgados a partir de Canadá. Então, eu trabalho mais em estúdio. Ok. E deixa eu perguntar, o irmão Bruno, porque estamos mesmo atrás do nosso tempo. Sim, não temos aqui um tempo. Por isso é que eu estou já a falar assim. Sim, para resumir, porque aqui, aqui todos os fãs não se calam de fazer perguntas. Certo. Tenho aqui perguntas, vou fazer, a outra pessoa já dá me mandar mensagem, não pergunta do irmão Bruno, mas depois, irmão Michel, irmão Bruno, estou mais com o irmão Boaz. Ok. Tá bem, vou tentar. Então, irmão Michel, o que é mais difícil entre ser produtor e ser músico? Bem, eu acredito que a carreira de músico é mais exigente, porque você tem que velar por uma imagem, tens que ter uma agenda, hoje estamos numa dinâmica que, se você ficar parado por muito tempo, as pessoas te esquecem. Então tens que ir sempre atualizando, fazendo sempre alguma coisa para que as pessoas vejam, não, o Boaz está ali, o pastor Boaz está ali, o músico Boaz está ali. Então é essa corrida que, digamos, torna um pouquinho mais difícil hoje ser músico. Não é? Músico, cantor e estar como pessoa da frente. Quem está na back, instrumentista, produtor, consegue às vezes escapar algumas coisas. Mas eu, como um artista, o principal, o cabeça de cartaz, o músico de carreira, este é mais difícil. Tem maior exigência. Falando como produtor, quais são os músicos que hoje estão lá no mercado que irmão Boaz promoveu? Eu não vou falar de nomes, mas desde a irmã Sofia até... Quem? Também produziste irmã Sofia? Eu já trabalhei com todos eles. Irmã Sofia, trabalhamos com alguns projetos e concertos que ela fez. Dodô Miranda, trabalhamos em 3 ou 4 obras discográficas e até hoje temos feito alguma coisa. O pastor Gelson João, Bambila, tem o segundo CD do Bambila, Há um Deus. Fiz coprodução, fiz direção artística, coloquei vozes nessas músicas que as pessoas ouvem aí. Temos ali... Tem voz ali? Sim, tem coros. Hoje só vai ver um grave ali nos coros, é meu. Então percebe, né? Tem a voz do meu irmão Boaz. Sim. Gravamos aquele CD em 2008. 2008? Sim, em 2008, foi lançado em 2009 e só aí para 2014, 2015 começou a explodir. Esse é o problema que temos na música gospel. Às vezes as coisas levam tempo para serem conhecidas. Dessa já perguntei. Então, mas ali são vários. Acho que o próprio Gui Destino já tivemos muito, ou seja, no grupo dos mais velhos, né, na geração dos mais velhos, sim. Eu trabalhei com 99% deles. Portanto, sim, não são pessoas de eu ir ter com terceiros para falar com eles, não. Então, são pessoas com quem a gente conviveu e... Me sinto mais grande falar com um grande produtor que produziu ali, já ouviram nomes? Dodô Miranda, Irmã Sofia, mas quem? Jolie Macanda, também acredito. Jolie Macanda. Então, Jolie Macanda. Então já sou grande, já sou famoso. Eu sou famoso. Estou a entrevistar grande homem. Irmão Boaz. Há uma pergunta que não se cala. Por que a música gospel não tem desenvolvimento, não evolui em relação à música de gospel de outros países, como o Democrático, Nigéria, mas nossa música gospel aqui tem problema sério de evolução. Qual é a causa? Qual é a base?
É assim, toda a evolução, começa nos recursos humanos. Recursos humanos. Estás a falar de que recursos humanos? Estou a falar da pessoa. Da pessoa. Da pessoa que faz a música gospel. Ok. Da pessoa que consome a música gospel. Quer dizer, do músico e do telespectador ou do consumidor? Do consumidor e sobretudo, de quem faz. Não é? E vamos entrar por um circuito bem mais fechado. Estamos a falar de um segmento específico, música gospel. Quem faz, quem consome a música gospel, quem divulga a música gospel. Então nós temos que estar ali nesses três elementos. Os músicos, será que fazem aquilo, transmitem a mensagem? Porque é a mensagem de Deus que estamos a transmitir. Será que o formato é adequado para a pessoa que vai receber? Quando falo de formato, ok, eu fiz uma música. Ok. Será que essa música se adapta à realidade onde estou inserido? Ok. Será que quando eu cantar, porque o estilo, o arranjo, é uma forma de atrair a atenção de quem ouve. Okay? Eu vou fazer, por exemplo, música rock, levando palanca, não tem saída. Ok. Mas esses aqui, a Mindele, isso aqui não funciona. Os brancos. Não tem nada a ver. Então, tenho que saber o que eu estou a fazer, para quem eu estou a fazer. Então, depois tem o público consumidor. Nós temos ainda uma realidade de adaptar as pessoas a consumirem a música gospel. E temos um terceiro ponto, que é as pessoas que influenciam a divulgação. Na divulgação, temos um elemento que não podemos ignorar. Falando de cristãos, estamos a falar de igreja. Falando de igreja, estamos a falar de pastores, liderança. O povo é influenciado pela liderança das igrejas. Nós podemos dizer que nós músicos gospel não têm dinheiro, são pobres. A questão é, vamos olhar para as igrejas. As igrejas são pobres? Ali está a questão. Não, as igrejas não são pobres. O mesmo que dá oferta para tornar a igreja, digamos assim, com capacidade de se autossustentar, é o mesmo que compra um CD. Qual é a diferença? Ele tem incentivo para dar oferta, mas não tem incentivo para comprar o CD, para comprar o ingresso. Quem incentiva o crente? É o pastor. Agora, a questão está ali. Quando o pastor não se revê no trabalho do músico, ele não vai apoiar. O que o irmão Boas quer nos falar? O problema está a partir dos pastores? Bom entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta. Não, porque a pergunta foi clara ao desenvolvimento da música gospel, mas o irmão Boas nos levou numa reflexão muitíssimo importante, começando para o consumidor, o músico, até ao povo. Requer um estudo do tipo de povo e da música que você vai fazer. Sim. E vai até esse povo, estamos a falar do povo cristão, sim, que também estão localizados na igreja, onde vamos encontrar um líder. Exatamente. E nesse caso, irmão Boas, quem nos insinuar, quem nos dizer que os pastores também estão contribuindo. Insinuar não. A maior parte dos pastores, alguns não, mas a maior parte, ainda olham para o músico gospel como um aventureiro, como um irresponsável, como alguém que só tem que ficar ali. Mas não achas também que são mesmo o próprio músico que dão essa impressão? Alguns, nem todos. Por quê? Porque é através dessas músicas, desculpa lhe cortar e já dando resposta no que está a dizer, é através dessas músicas que a igreja é edificada. Quando o pastor quer realizar a conferência cruzada, ele vai buscar aquele mesmo cantor que ele ignora. Quer dizer que se eu, como músico, tenho falha, ou seja, se o músico tem falha, eu, como pastor, tenho a responsabilidade de lhe puxar, lhe aconselhar. Por isso é que eu sou pastor, para receber os cabritos e lhes tornar ovelha. Exato. Então, essa paciência deve existir. Não podemos simplesmente taxar, não, essa aqui não presta, então vou lhe colocar de lado. Por isso é que eles são pais espirituais. Então, tem que ter esse cuidado. E é claro, sim, diz que a obediência atrai bênção. Então, nós como músicos também temos que ter a nossa espiritualidade bem assentada. Porque o sucesso do trabalho que nós estamos a fazer, primeiramente, é espiritual. A fonte do trabalho que o músico gospel faz, primeiramente é espiritual. Então, é preciso não ignorarmos o espiritual para nós termos o sucesso no material, para nós vermos a reflexão do investimento espiritual naquilo que é material. Porque muitos queremos já ir pela fama. Isso aí é que está o erro. Eu já sou, como tenho boa voz,
a igreja lhe aplaude, ele começa a ver que a igreja já não é para ele. Não, aqui parece que, como já estão a aplaudir muito, tem que começar a buscar outras coisas, fazendo agenda. Esquece que ele tem um pai espiritual que deve orar para ele, que deve lhe dizer, filho, vai. Então, nesse caso, estamos a falar dos próprios músicos que têm problema, que devem se rever, não são pastores. Não, é assim. Entenda uma coisa. O pai é sempre pai. Ok. Aquilo que o pai estabelece, o filho vê os seus benefícios ali, ou não. Percebe? Okay. Se eu não for um pai capaz de colocar, de atrair o meu filho para ele ser meu amigo, para ele ser chegado a mim, eu não posso culpar a rua, não posso culpar outra pessoa. A responsabilidade é minha como pai. Vamos ver, vou dar exemplo, por exemplo, todo mundo canta a música da Sinach, Waymaker, Miracle, Promise Keep. Ela é filha do pastor Chris, nigeriano. É filha mesmo daquele pastor. E mais três músicas. É sul-africano, pastor? Nigeriano. Ele trabalhou na África do Sul, mas é nigeriano. Ada, também uma cantora nigeriana. São todos filhos do pastor Chris. Servem naquela igreja, mas têm sucesso mundial. São conhecidos a nível do mundo. E o pastor sustenta o ministério dessas ovelhas dele. Não é que eles são pobres, mas como pai espiritual, ele não largou essas ovelhas. Les orienta, les encaminha. Então, é muito importante que se o filho encontra acolhimento de um pai ou de um pastor, é como o filho pródigo, ele pode ir, mas vai lembrar, não, eu tenho um pai, vai voltar. Então, e quando os cantores começarem a ver isso, nas igrejas, muitos vão ficar. Mas também eu acredito que vocês músicos devem rever também o vosso comportamento. Há muitos músicos há muitos pastores até que queiram mesmo colher vocês, mas há certos comportamentos que você tem demonstrado na igreja. Por exemplo, o músico quer ser pago na igreja o mais rápido possível, como dizeste, basta cantar, ser aplaudido, quer que o pastor pague o músico. E ele abandona o culto para ir tocar no concerto onde vão lhe pagar. Ele prefere ir cantar onde foi convidado para ter mais fama, mas enquanto que tem culto, que tipo de pastor vai suportar isso? Você está falando com um músico que é pastor, atenção. Então, eu conheço os dois lados da moeda. Exato. Isso acontece não só com músicos, acontece até com os servos que pregam, os protocolos e etc. Sim. Enfim, quando nós estamos numa fase em que o imediatismo, todo mundo quer ser. O imediatismo tomou conta até das igrejas. E está mesmo difícil você ter pessoas fiéis, mesmo sendo elas independentes, e continuarem a andar contigo. Hoje isso é uma realidade, quer seja a nível do pastorado, a nível dos músicos. Então, essa conjuntura ali é uma realidade. E eu disse que o problema não está só não é? Do lado dos pastores. Também existem músicos com esse problema, mas partindo do ponto em que eu, como servo, como anjo da casa, líder, visionário, eu tenho dado formação, preparação. Ok, vamos partir do seguinte ponto. Vamos assim dizer, ok, essa geração já não está boa, não é? Já não vamos tirar nada de bom aqui, porque os que já saíram não vão voltar. A questão é, você está a formar alguém a preparar verdadeiros ministros de louvor, está a instruí-los para que amanhã a gente tenha o resultado que os outros estão a ter. Mano, porque ninguém está trabalhando, tudo é espiritual. Tudo começa no espiritual. Se a música gospel em Angola não está a dar certo, será que os nossos líderes já sentaram, reuniram, chamaram os músicos? Olha, vocês vêm daqui uma conferência, pastores e músicos, vocês têm que fazer assim, 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 organizar aqui, ali. Quem andar nessa orientação que nós estamos a dar vai ter o nosso apoio. Já fizeram isso? Irmão Michel pede a essa conferência ou a essa ajuda. O conselho do pai é necessário. É necessário. Porque eles são líderes espirituais. Okay. Então tem que ter essa preocupação. É assim, a palavra de Deus anda com louvor. Okay. Não é? Onde está um pastor, deve a música ter está lá. Adorador. E às vezes, onde está o adorador, o pastor não está. O adorador tem digamos assim, não tem limite. Não tem limite. Tem aquela capacidade de pregar,
Ir além daquilo que o pastor pode, do lugar físico onde o pastor pode chegar. Portanto, é importante que este ministério de louvor seja olhado numa perspectiva mais séria, mais profunda. Não é? E não vamos esquecer, porque senão vai ser uma conversa longa. É dos departamentos que o diabo mais combate. Que ele era ministro de louvor. Então, senão vamos entrar aqui, temos pouco tempo. É importante que se preste atenção específica. Esse é o meu conselho, né? É o meu ponto de vista. É importante que se preste atenção. Quer dizer, os pastores devem rever e o músico também devem rever. Com certeza, mas mais os pais. Mais os pais. Sim, mais os pais. Porque os filhos é sempre filho. O pai é sempre pai. É que está na liderança. O pastor que está nos acompanhando, que vão acompanhar o programa, o ponto de vista do nosso irmão Boaz também está falando como pastor. Então é importante rever isso. E, meu presidente, vi perceber que concorreste à presidência de concurso para Ação Música, uma coisa desse. Sim, foi há 2 anos, penso eu, não é? 2 anos. 2 anos. Sim. Sim, concorremos para a presidência da Associação dos Músicos Cristãos de Angola. Aliás, onde eu já fui diretor nacional para a área cultural e também sou cofundador. Portanto, tivemos na fundação, na criação da Ação Música. E nessa categoria, estava lá você, eram 3 listas. Estava o irmão Brunito, Diogo, e estava também o irmão Gui Destino. Certo. E eu. E você? E foi o irmão Gui Destino quem venceu? Sim, Gui Destino venceu, como todos puderam acompanhar, né, e têm visto nas redes sociais. Ok. Tá bem, então desejo melhor para a próxima vez, talvez pode se tornar um líder. Mas tem um telespectador que me mandou uma mensagem, diz assim, pergunta só para o irmão Boaz, ou irmão Michel, por que há uma divisão na área da música, entre os músicos, por que há uma divisão entre aqueles que falam lingala e aqueles que falam português, rapidamente. Parece que há uma divisão. Isso é uma pergunta polêmica. Eu falo muito, e não sei se vou ter tempo para resume só em 4 minutos. Não sei se vou conseguir resumir, mas deixa eu tentar falar assim. A questão cultural, não é? Angola tem as suas realidades culturais, não é? Tivemos colonização, tivemos um tempo de conflito tribal, né? Que uns e outros não se entendiam, porque um é do norte, outro é do sul. Podemos até pensar que isso hoje não existe, mas para sair das nossas mentes, para sair da nossa vivência, não vai ser fácil. Segundo, mas é importante termos um aspecto em conta. Nós estamos em Angola, não é? E vou tocar um bocado do lado do lingala. Não tem problema. A perspectiva de quem fala lingala é pensar como congolês. Não, vamos ser sinceros. É pensar como congolês. E o congolês é excêntrico. O congolês é ele em qualquer parte do mundo. Ele come com as mãos, fala alto, veste da sua forma. Não importa se está na China, se está na Austrália, se está no Polo Norte. Então, há essa excentricidade, essa falta de integração dos congoleses. Sabe? Não, agora aqui não vamos falar de congolês, agora vamos falar de quem fala lingala, porque nem todo mundo fala lingala congolês. Não é? Mas essa forma de conceber, de pensamento, influencia até nós, angolanos, que falamos lingala. Então, nós mesmos, angolanos que falamos lingala, aí começamos assim a olhar para os outros. Aqueles são, e nós somos. Sim. A priori é isso que acontece. O que é que vai acontecer? Diz-se, quando você quer entrar numa casa, se todos estão andando descalço, você faz o quê? Anda também descalço. Anda descalço. É integrar-se. Você se integra. Porque você não pode pensar que você é o melhor. Não, o que eu sei, eu tenho mais experiência, eu sei mais que ele. Então ele é que tem que dançar a minha dança. Agora, se ele é a maioria, ele é que tem a faca e o queijo na mão, você vai fazer como? Vai ficar com teu orgulho. Sendo específico,
há uma falta de integração nos que falam Lingala. Dos que falam Lingala, em primeiro lugar. Porque ele quer impor o Lingala, onde a maioria é português. Português. Esse é o ou problema. outra língua. Então, é preciso aceitar. É preciso que haja essa aceitação de um lado e do outro. Ok, você tem algo que é teu, que é importante, eu vou receber. Mas o outro também tem, eu também tenho algo que é meu, que é importante também para dar. O outro também deve receber. Se houver essa simbiose, aí vamos ter um equilíbrio. Ok. Está a perceber? Vamos ter um equilíbrio, vamos ver que não. E até porque hoje em dia, quem não quer cantar em Lingala? Todo mundo tem todo adorador hoje no seu álbum tem um tema em Lingala. Tem uma coisa, mas o inverso raramente acontece. Raramente. Um irmão que fala Lingala cantar português. É difícil. Vamos. Então, eu acho que deve haver essa integração. Tem perguntas, irmão Michel, mas nosso tempo já se foi. O que é bom não demora muito. Mas é um bom conselho. É um bom conselho para todo mundo que fala Lingala, principalmente nossos irmãos que vêm do Congo, que não querem aprender a falar português. Cante Lingala sim, tá bom. Mas também, por favor, aprendem a cantar em português para facilitar o pessoal também. Olha, vou testemunhar algo naquilo que você estava a falar. Ontem no culto, porque ontem foi domingo, no nosso culto já vamos terminar. A última pergunta mesmo já vou pedir para o irmão Michel, vai se levantar mais daqui a pouco. Ontem no culto eu convidei uma irmã na minha igreja. A minha igreja, a maioria falam português. E a maioria falam Lingala. Mas o músico estava a cantar música em Lingala. E a irmã não sabe falar Lingala. Então ele entrou na igreja, não estava ouvindo nada. Estavam a cantar, mas eu não estava ouvindo nada. Ele me mandou mensagem no culto. Olha, mano, desculpa, vou ter que ir embora mesmo. Porque não estou a entender nada. Eu fui obrigado a falar com o músico, por favor, orem só eu em português, cantem em Lingala, em português. Então é uma coisa, é uma reflexão muito boa. Congolês não gosta de integração. Esse comportamento para nós que falamos Lingala, para você falar só português é problema. Fala em português. Não é mentira, aprende. Sim, é bom ter as duas coisas. É bom ter as duas coisas. É importante. Não é bom. Todo conhecimento é uma mais-valia. Então, fica com o teu, mas não despreza aquilo que é do outro. Então, partilha. Né? Queres convencer o outro, então fala na língua dele. Por isso é que Jesus se fez homem. Senão ele ia continuar sendo Deus e falava na linguagem de Deus. Mas ele teve que vir à terra, se fazer homem para falar na linguagem de homem e ser percebido. Portanto, é muito importante. Você que é evangelista, é missionário, tens que entrar no campo do outro para você conseguir transmitir o evangelho que você quer transmitir através da música. Meus queridos telespectadores, chegamos ao fim. O meu Regi já deve fazer sinal ali. Falta dois minutos. Só agora. Queria só aproveitar e falar. Pode falar da tua agenda, mandar abraço. A minha agenda não é. No dia 15 de outubro estaremos no Palácio de Ferro a realizar a 3ª edição do Sons de Adoração. É um evento que eu faço anualmente. Ficamos 2 anos parados, mas estamos a retomar agora com a edição 2023. Sons de Adoração, no dia 15 de outubro. Temos como convidados o irmão Dodô Miranda, o pastor Gelson João, a mamãe Nasci Conhecimento, o irmão Fernandinho, portanto, a irmã Jéssica e muitos outros que serão surpresa para o dia 15 de outubro. Dia 15 de outubro. Palácio de Ferro. Atenção, é na cidade. Nós às vezes só gostamos de ir no Cine Popular, no Cine África, aquilo lá na Mutamba, lá embaixo, em frente ao hotel, ao edifício da Indiama, depois de Pixana, desce. Portanto, vamos ainda mudar um bocadinho do meio, não é? E ir assistir. É um espaço bom, é um lugar bonito. Veste bonito. Para fazer também outros eventos. Vestem também bonito. O tema do evento é Céus Abertos. Céus Abertos. Contamos com vocês. Ok. Muito obrigado, irmão Boaz, pela tua presença. Volta mais. Amém. Vou gostar um dia mais de ver sentado ali e de fazer mais perguntas. Temos muitas perguntas, mas não temos muito tempo. Meu Regi já vai me fazer sinal. Corta. Agradeço para os nossos telespectadores que têm sempre nos acompanhado. Muito obrigado. Você que nos acompanha e continua sempre a nos acompanhar. Aqui é o fim do nosso programa. E quero mandar abraço para o meu presidente Nelito, para o meu cameraman Rumba
E um beijinho para minha mamãe que me veste, Dona Solange. E um beijo para Letícia da Silva, mãe da princesa, minha amiga Cília, toda a minha família. Última coisa para nós fazer, Pastor Boaz, quero falar como pastor, como músico, como produtor. Temos ali espelho à tua atrás. Sim. Se um dia tivesse a oportunidade de se dar conselho, de se aconselhar, eu sei que ninguém é perfeito. Então, eu vou pedir favor, o pastor vai se levantar, pode já se levantar, vai se olhar para o espelho, sim, cuidado, vai se olhar para o espelho, ok, sim, pode puxar, vai se olhar para o espelho e faz de conta que aquele aí é Boaz e esse que está em frente é outra pessoa. Se tivesse a oportunidade de se aconselhar, o que você vai falar para o Boaz? Para o Boaz eu diria o seguinte, seja sábio a tomar decisões, seja uma pessoa humilde, respeite todos os que estão à tua volta, ainda que pareçam menores que você ou maiores que você. E em tudo o que fizeres, busca a orientação de Deus. Okay. Busca mesmo até teres a certeza de que é o Espírito Santo que te convenceu para tomar aquela decisão, para marcar aquele passo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, meus queridos. Tchau, tchau, beijinho para a próxima vez. Bandera teu, oh, sunga